Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Gimel Tammuz, e quando se fala sobre Gimel Tammuz, se fala imediatamente sobre o Lubavitch Rebbe, o Rebbe de Lubavitch. E nós sabemos que o Baal Shem Tov, ele fundou um movimento chamado Movimento Hassídico, Hassidut. E o motivo que ele fundou esse movimento hassídico foi porque o povo de Israel, na época dele, estava desmaiado. O que quer dizer desmaiado? Muitas pessoas, muitos, vamos dizer assim, eruditos da Torá, e dizem nossos sábios, a Torá, ela pode ser um remédio e ela pode ser um veneno. Depende do jeito que você está usando ela. Então muitos eruditos da Torá de antes do Baal Shem Tov, eles pegaram aquela mentalidade trágica da Europa, aquela mentalidade que o cristianismo enraizou na cultura europeia, que era aquela mentalidade de mostrar Deus como alguém que vai te castigar. Ou seja, assim, como eu dei um exemplo, os vendedores das empresas, eles têm que alcançar metas. Então o vendedor sai para fazer as vendas, ele tem as metas do dia e ele volta uma hora depois, já vendeu tudo o que precisava. Perguntam para ele como você conseguiu, que método você usou para conseguir vender tão rápido, olha que eficiência. Aí fala simples, eu coloquei um revólver na cabeça do cliente, falei para ele, ou você compra ou você morre. E o cliente compra na hora. Você viu como esse método é eficiente? Não tem método melhor do que esse. Esse é o mais eficiente, esse você consegue vender tudo na hora. Então o que acontece? Que esse método, infelizmente, foi usado por grandes rabinos, que eles erraram, que eles, por motivos religiosos, para que a pessoa não faça coisa errada, eles divulgaram uma imagem de Deus como se Deus fosse esse vendedor. Tipo, ou você cumpre os mandamentos divinos, ou aqui vai ser o seu túmulo. E fizeram, quando eles falavam de Deus, eles faziam caras horríveis e caras sérias, e que você vai ser, Deus vai te castigar, e Deus vai te isso, e Deus vai te aquilo. E o método foi muito eficaz. Todo mundo começou a cumprir o Torá Mitzvot, todo mundo ficou religioso, mas isso era só uma, como se diz, é como aquele cliente que depois que colocaram o revólver na cabeça dele, falaram, ou você compra ou você morre. Ele comprou, mas depois que ele comprou, ele teve um desmaio, vamos dizer assim. Essa é a linguagem que é usada lá. O Baal Shem Tov, ele pegou o povo de Israel desmaiado. Ou seja, tá bom, as pessoas estavam estudando Torá, estavam cumprindo os mandamentos divinos, mas psicologicamente eles estavam desmaiados. A próxima etapa seria que entre ser um judeu e ficar imaginando que Deus que é a essência do bem, ficar imaginando que Deus Deus me livre, é outra coisa. Aí a próxima etapa seria que as pessoas iriam querer não pensar mais em Deus, esquecer que tem Deus no mundo. Como a pessoa que foi assaltada. Aí, na primeira etapa, é adrenalina. O ladrão coloca o revólver na cabeça dele e fala, ou você dá o dinheiro ou você morre. Aí a pessoa dá o dinheiro para o ladrão, depois é capaz que a pessoa tenha um desmaio, que passa a adrenalina. E depois, uma coisa certa, nunca mais ele vai querer se lembrar disso. E se um dia ele vê esse ladrão de novo, uma
uma boa recordação dele, com certeza ele não tem, e vai parar por aqui. Aqueles rabinos da Idade Média, eles conseguiram dar para o nosso povo essa impressão de Deus, que olha, Deus vai te castigar, e Deus vai te castigar, e Deus vai te castigar. E eles descreviam o inferno como um lugar assim que, por mais que a gente descreva o inferno, a gente não vai conseguir imaginar um lugar tão ruim. Está escrito que uma hora no inferno, o inferno judaico, que ele é limitado para 12 meses, ele existe só até a chegada do Mashiach. Uma hora no Guénom é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. Então a gente pode dizer que o único lugar que é ruim de verdade é o inferno. Mas ele tem um limite, a coisa ruim tem limite. Mas mesmo que a coisa ruim tem limite, ela é ruim. Então aqueles rabinos da Idade Média, eles descreviam o inferno. Claro que tudo que ele descrever não vai ser tão ruim como o inferno é de verdade. Mas eles entravam assim em descrições que era difícil para a pessoa dormir tranquilo de noite. Então as pessoas começaram a imaginar que, olha, Deus é ruim, e Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Te dá alguma coisa boa para quê? Com certeza você não merece. Se fazer coisa ruim, ele vai fazer isso com todo prazer. O Baal Shem Tov pegou o povo de Israel nessa situação. Quer dizer, a próxima etapa seria esquecer que tem Deus, porque cada vez que você se lembrasse que tem Deus, você ia ter um desmaio. E o Baal Shem Tov, para tirar o povo de Israel dessa situação, do estrago que aquelas pessoas, por terem sido mal orientadas, por terem, não sei, a gente não tem como julgar aqueles rabinos da Idade Média, porque eles viviam na Europa, e a Europa era um lugar de gente ruim. A Europa, vocês viram, tinham lá cruzadas, Inquisição, Holocausto. A Europa era um lugar que tinha uma mentalidade assim e não é que entre a Inquisição e o Holocausto estava tudo em ordem. Pogroms e Tafres, Taftet, não faltaram perseguições. A Europa é um lugar que está cheio de sangue judeu, e quantas pessoas foram assassinadas, quantas famílias e tudo mais. Não precisa entrar aqui, a gente não está fazendo uma aula sobre cemitério judaico, mas as pessoas que viveram na Europa acabaram pegando aquela mentalidade. Então os rabinos, quando descreviam Deus antes do Baal Shem Tov, era como o padre na igreja falando, o rabino na sinagoga, ele descrevia da mesma maneira. Eles pegaram a mentalidade dos cristãos e começaram a descrever Deus como alguém que é vingativo e tem um prazer em castigar alguém. O Baal Shem Tov explicou que deu um exemplo de um filho do rei, que o filho do rei estava muito doente, e os médicos falaram que, olha, essa criança vai morrer. Mas tinha um médico que ele falou, tem uma solução. Tem o maior diamante da coroa do rei, que o rei é conhecido por esse diamante. Tem que pegar esse diamante e dar para o príncipe comer. Ele, engolindo esse diamante, ele vai se curar. Só que aí falaram, mas ele já está tão mal que ele não consegue abrir a boca. Então o médico falou, então vamos moer o diamante, misturar com água e tacar na cara dele. Alguma coisa vai entrar e vai salvar a vida dele. E isso que o Baal Shem Tov falou, que a joia da coroa, o principal do judaísmo, é a Torá oculta, é a Kabbalah, é o Zohar, é o Arizal, é a Torá oculta. A Torá oculta, as pessoas não têm como receber ela diretamente, porque diretamente é como o príncipe, que ele estava doente, a boca dele não abria, não tinha como engolir uma coisa. Então o Baal Shem Tov, ele falou, vamos misturar essa Torá oculta, essa Kabbalah, com água e açúcar, fazer disso uma coisa nova, uma nova categoria de estudos da Torá, chamada de Hassedut, e jogar isso na cara das pessoas. Alguma coisa vai entrar
e vai tirar essas pessoas do desmaio. Então o Hassidut veio para consertar, para fazer um tratamento psiquiátrico nos resquícios dos traumas que aqueles rabinos antigos deixaram nas pessoas quando falavam, descreviam Deus como Deus sendo alguém vingativo que castiga, e o que a gente sabe, o que é verdade, que Deus gosta mais de você, infinitamente mais do que você gosta dos seus próprios filhos. Então nenhum pai vai querer castigar e se vingar, o pai quer o bem do filho. Então o pai fala para o filho: olha, não come comida estragada que você vai ficar com dor de estômago. O filho vai lá e come, e aí o filho vai falar: tá vendo, meu pai me castigou. Seu pai não te castigou nada, seu pai te avisou que comida estragada faz mal para o estômago, e você comeu comida estragada, agora você está sofrendo e o seu pai está sofrendo muito mais. Então assim é Deus. Deus já avisou a gente: se você faz essa transgressão, cada transgressão da Torá vai atrair para você uma coisa ruim. E depois que você atrai para você essa coisa ruim, na hora que você está sofrendo, Deus sofre mais por você estar sofrendo do que o que você está sofrendo. Como o pai e a mãe, eles sofrem mais em vez do filho sofrer do que o filho próprio sofre. Então essa foi a revelação da Torá Hassidut, a revelação do Baal Shem Tov, que o que todo mundo estava chamando antes de castigo de Deus, na verdade não é que Deus está te castigando, na verdade é a consequência de você fazer uma coisa ruim. Quer dizer, Deus falou para a Torá, por meio da Torá, que é proibido você pular de um prédio de 10 andares. Ou seja, que você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde, é proibido você se matar também. Aí a pessoa pulou do prédio de 10 andares e antes dele chegar lá embaixo, ele falou: olha, tá vendo? Onde está Deus agora? Por que Deus não veio aqui me segurar no ar? Onde estava Deus na hora que eu estava caindo? Aí o que a gente tem que falar para ele? Deus já estava antes disso, já te avisou antes para não pular. Você devia ter... Deus já estava antes de você cair, ele já te falou para não se colocar numa situação dessas. Então o que acontece assim, o que muita gente diz que Deus castigou, não existe Deus castigou. Existe uma consequência direta da gente fazer a coisa errada. A pessoa transgrediu o mandamento divino, a consequência direta disso é que ele atrai para si coisa ruim. E não só que Deus a gente não pode dizer que Deus está castigando, porque um dos princípios da fé judaica é que Deus dá um prêmio para quem faz o bem e dá um castigo para quem faz o mal. Ou seja, esse prêmio já está embutido no bem. Quando você faz uma coisa boa, você já está atraindo a coisa boa. Você já está se sincronizando com tudo de bom. Quando você faz a coisa ruim, você já está se sincronizando com tudo de ruim. Ou seja, não é que a criança vai comer a comida estragada e por causa disso vai levar um tapa da mãe. Mas não, a criança vai comer a comida estragada que ela já está sincronizada com a coisa ruim, e a mãe vai ter que correr para o pronto-socorro. A mãe vai sofrer mais do que a criança, de ver que a criança dela não está bem. Então, na hora que o Rambam diz que Deus ele dá um prêmio para quem faz a coisa boa e um castigo para quem faz a coisa ruim, o que ele está dizendo é que isso já aconteceu, isso já foi dado. Já existe uma sincronização entre a coisa boa e a recompensa que você recebe por ela, e a coisa ruim e as consequências que elas trazem. Isso já está
Não é que primeiro você vai fazer uma coisa e depois Deus vai te dar um castigo. Tudo isso é automático. Então por isso está escrito na Torá a expressão olho por olho, dente por dente, que na hora que a pessoa deu um soco no olho de alguém, já está determinado lá em cima, naquela hora, que ele já vai levar um soco no olho dele próprio. Não é que agora Deus vai castigar por causa que ele deu um soco no olho, Deus vai dar um castigo para ele, ele vai levar um soco no olho. Não, a consequência disso, que ele deu um soco no olho do outro, é que agora lá em cima já tem essa pendência para ele próprio. É como se ele tivesse dado um soco na cara de si próprio, vamos dizer assim. É como se ele tivesse feito isso. Porque agora ou ele vai ter que fazer uma bela de uma teshuvá, se arrepender profundamente do que ele fez, alguma coisa ele ainda vai levar com tudo isso. Dá para resgatar os 99% da coisa, mas 1% ele ainda vai levar. E se ele não fizer teshuvá, vai acontecer para ele o que ele fez para o outro. Quer dizer, isso é uma consequência automática. Não é que Deus vai castigar. Então essa ideia de Deus vai castigar, quer dizer que primeiro a pessoa faz a coisa ruim e depois aparece Deus, o justiceiro, para dar um castigo nessa pessoa. Essa ideia é uma ideia mitológica. Porque os povos do mundo, eles veem a criação do mundo como um artesão que fez um artesanato. Ou seja, depois que o artesão fez o artesanato já existe. E aquele artesão morreu, então teve lá um grande pintor, fez um quadro muito caro. E depois aquele pintor morreu, o quadro ficou mais caro ainda. Por quê? Não só que o quadro não precisa do pintor depois que o quadro já foi pintado, mas ainda depois que o pintor morreu, o quadro ficou mais valioso do que ele era na hora que o pintor estava vivo. Então, os povos do mundo, eles veem a criação do mundo dessa forma, que depois que Deus criou o mundo, já não precisa mais de Deus. Então você vê no cristianismo, tem toda a mitologia cristã, de que o Deus estava no céu e não sabia o que estava acontecendo na terra. Depois ele desceu para a terra, o céu ficou sem Deus, os anjos lá fizeram a festa, depois pregaram ele na cruz, aí ficou sem Deus nem no céu e nem na terra. Aí depois ele ressuscitou e voltou para o céu, e toda aquela mitologia, toda aquela história, de que você vê que no conceito deles, o Deus criou o mundo, e depois que Deus criou o mundo, você pode matar ele, pregar ele, e ele ficar lá 3 dias morto, e o mundo não continua existindo, não precisa dele. Então, dessa mitologia, dessas lendas mitológicas do cristianismo e das religiões que deram origem ao cristianismo, você vê que o conceito de criação do mundo, dos povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra como um artesão que fez o artesanato, e que depois que ele fez o artesanato já não precisa mais dele. Só que o conceito judaico é diferente, é totalmente diferente. Deus está fazendo o mundo existir novamente a cada instante. Como se nos conceitos de hoje, você fala, está havendo uma sincronização direta. Na hora que essa sincronização para, imagina esses computadores de banco, que é super gostoso assim. Eu entro no banco, o que aconteceu? Caiu o sistema. Quando o sistema vai voltar, não se sabe. Aí todas as pessoas que trabalham lá já vão fazer outras coisas, que o sistema caiu. Então, essa sincronização na criação do mundo, de acordo com o judaísmo, quando Deus ele fala os 10 pronunciamentos, por que é usado esse exemplo de fala, se Deus está muito acima do material? Porque nossos sábios deram, porque a Torá, não nossos sábios, porque a Torá usa essa palavra que Deus falou, que a Torá ela usa o que é mais próximo para você entender o que é uma fala. Para mim próprio eu não preciso falar, eu não preciso me marcar reunião e me falar comigo próprio.
eu já tenho aqui dentro da minha cabeça tudo, não preciso falar para mim ouvir, para mim saber. Então, para que eu preciso falar? Eu preciso falar para o outro. Então, a palavra que Deus falou quer dizer que isso já saiu de um nível oculto para um nível revelado. Já é uma revelação. Então, Deus fez o mundo material, quer dizer, revelou esse mundo material. Deus fez a luz. Ou seja, todas essas palavras, elas querem dizer que a coisa estava oculta e agora ela se torna revelada. Quer dizer, da mesma maneira que a pessoa, quando ele fala, o que ele fala é em relação ao próximo, não em relação a si mesmo. Ou seja, que Deus, antes de ter criado o mundo, ou depois de ter criado o mundo, Deus continua a mesma coisa. Em relação a nós tem uma diferença, em relação a Deus não tem diferença. É como o brilho do sol no sol. O brilho do sol no sol não faz diferença. O brilho do sol na terra, ele faz uma diferença. Então, voltando para esse assunto, e o ponto principal dele é que existe uma sincronização, ou seja, a criação do mundo, de acordo com o judaísmo, é uma sincronização entre esses 10 pronunciamentos divinos, que eles representam, essas letras representam forças ligadas às Sefirot lá em cima, revelações ligadas às Sefirot de cima, que são os 6 dias da criação, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod e Sod, e depois o Shabbat, que é Malchut. Esses 6 dias da criação recebem das Gimel Rishonot, que é a Chokhmah ben Adat. Quer dizer, tem toda uma sincronização espiritual, que essa sincronização, se ela para um instante, todo esse mundo desaparece. Ou seja, toda a existência do mundo é uma sincronização entre essas forças espirituais, esses 10 pronunciamentos que são chamados de 10 pronunciamentos divinos, que são uma referência às 10 Sefirot lá em cima. Então, na prática, colocando assim tudo isso num resumo bem esquematizado, Deus é a essência do bem. Então, em primeiro lugar, ele mostra pra gente o que é bom, porque o que é bom já está sincronizado com o bom. O que é ruim já está sincronizado com o ruim. Então, se você faz o que é bom, você ganha um prêmio. O que quer dizer? Já antecipadamente esse prêmio já foi dado. Quer dizer, ele já está embutido na coisa boa. A pessoa que faz a coisa ruim, ele ganha um castigo. Quer dizer que esse castigo já vem junto com a coisa ruim. Não é que primeiro a pessoa faz a ação, depois o Deus aparece e fala, vim me vingar de você porque você fez uma coisa ruim. Então aí a gente usaria essa linguagem de Deus castigou. O que quer dizer Deus castigou? Quer dizer, antes não tinha acontecido nada, e depois aparece Deus e muda o status quo da coisa, que de bom vira ruim. Então essa palavra Deus castigou, ela não é um conceito judaico. É um conceito cristão, porque da mesma maneira que eles acreditam que Deus criou o mundo e depois o mundo não precisa mais de Deus, Deus pode estar morto, o mundo continua normal. Aí, para Deus fazer alguma mudança no mundo desse esquema, ele tem que aparecer e fazer alguma coisa. E no judaísmo não, está tudo já sincronizado. Coisa boa está sincronizada com prêmio, coisa ruim está sincronizada com castigo. Deus não precisa aparecer para castigar alguém. Já automaticamente, da mesma maneira que se você enfia o dedo na tomada, ou seja, leva o choque, não é que por causa que você enfiou o dedo na tomada, veio alguém agora e te deu um choque. Entende? Ou seja, o que eles dizem, essa expressão de Deus castigou, é uma coisa assim, que você enfiou o dedo na tomada e não aconteceu nada, aí você deu aquela risadinha cínica, falou para todo mundo, vocês estão vendo, eu enfiei o dedo na tomada e não aconteceu nada, e aí aparece Deus e te dá um choque.
Isso que eles, quando você usa a expressão Deus castigou, você está fazendo uma coisa assim. Então o Baal Shem Tov, ele pegou o povo de Israel nessa situação de que eles já estavam tão traumatizados, tão assim desmaiados, tão desanimados, e ele tinha que refazer toda a cultura judaica, reciclar, vamos dizer assim, resetar toda essa cultura judaica que tinha virado uma cultura do outro lado, e ele tinha que novamente alinhar, como a gente fala, alinhar essa cultura no referencial certo, que é a Torá oculta, que na Torá oculta não tem discussão. Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem, e não tem aquela imagem do Deus não judaico, assim, aquele Deus lá que você fez uma coisa e depois ele aparece para te dar um castigo. Aquilo tudo é mitologia cristã que tinha entrado na nossa cultura por engano. Talvez centenas de anos assim que os judeus viveram lá, acabaram pegando essa mentalidade. E o Baal Shem Tov, ele reformou isso. E, é claro, não foi fácil. Quando as pessoas estão acostumadas com o método eficaz, o vendedor, ele está acostumado a vender, ele coloca o revólver na cabeça do cliente e fala, eu compro ou morre, o cliente compra na hora, e agora você fala, não, no lugar disso você tem que ser um cara simpático, você tem que contar para o cliente as vantagens do produto, você tem que convencer o cliente a comprar, ou seja, você tem que despertar no cliente a vontade pelo produto. Aí esse vendedor que está acostumado a colocar revólver na cabeça, ele fala, olha, isso para mim é muito difícil, eu vendo assim a vida inteira, vou começar a vender diferente. Então é tipo do rabino que chega lá e fala, ou você faz ou você vai para o inferno. Se você não fizer, Deus vai te castigar. É o vendedor que coloca o revólver na cabeça do cliente. O Baal Shem Tov mudou essa mentalidade. É claro que ele sozinho não teve como fazer isso, mas ele pegou o grosso da coisa. Ele estava na Ucrânia, que dizem que os europeus são pessoas ruins, assim costuma se dizer. E na Europa dizem que os ucranianos são as pessoas ruins. E eu escutei isso em Israel, escutei isso de russos, né? Trabalhei com crianças de Chernobyl, e as crianças próprias me falaram que todos dizem que os europeus são pessoas ruins, e na Europa dizem que os ucranianos são ruins, e na Ucrânia falam que em Kiev são ruins, e tinha toda uma expressão popular assim. E o Baal Shem Tov, ele estava lá na Ucrânia. Quer dizer, ele fez o trabalho duro no lugar difícil, e ele quebrou aquele gelo para nós. Teve a continuação, como continuação, o Maggid de Mesret, e como continuação o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, e como continuação o Mittler Rebbe, que já foi para a cidade de Lubavitch, e a partir do Mittler Rebbe, cada Rebbe, o Tzemach Tzedek, o Maharash, Rabbi Shmuel, o Rabbi Shalom Dovberg, o Rabbi Yosef Yitzchak, e todos vão ser chamados de Rebbes de Lubavitch. Por que todos vão ser chamados? Por que todos vão ser chamados de Rebbes de Lubavitch? Porque o Mittler Rebbe, ele era o filho do Alter Rebbe, filho do Rabbi Shneur Zalman, ele se chamava Dovberg. Ele era o primeiro Rebbe de Lubavitch. O Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, o Rebbe Arashab, ele já saiu de Lubavitch. Mas sendo que a maioria dos Rebbes estava em Lubavitch, aí por causa disso, eles foram chamados, já ficou esse nome, Rebbe de Lubavitch.
mesmo que o nosso Rebbe, ele não foi um Rebbe em Lubavitch, o Rebbe anterior ainda nasceu em Lubavitch, o nosso Rebbe não foi um Rebbe na cidade de Lubavitch, mas sendo que a maioria dos Rebbes de Lubavitch, dos Rebbes Hasidicos, do Baal Shem Tov até o nosso Rebbe, a maioria, eles eram Rebbes de Lubavitch. Nosso Rebbe também foi chamado de Lubavitch Rebbe, mesmo que ele se tornou Rebbe em New York. Ele seria o certo chamar ele de New York Rebbe, mas ele foi chamado Lubavitch Rebbe por causa disso, que a maioria dos Rebbes que antecederam ele eram da cidade de Lubavitch, eram Rebbes na cidade de Lubavitch. O que o Rebbe renovou para nós, que depois o Rebbe é o 7º do Alter Rebbe, é o 10º do Baal Shem Tov. Isso lembra muito as Sefirot lá em cima. Depois que cada Rebbe fez o trabalho dele, quebrando aquele gelo lá do lado ruim, do lado espiritual negativo, o Rebbe trouxe para nós que, olha, graças a Deus, já fizemos todo o trabalho que precisava ser feito, agora a gente pode receber o grande prêmio, que é Mashiach chegar e o mundo mudar para um mundo melhor, mas tão melhor, que a gente não tem a capacidade de imaginar. Eu estava na América antes da Corona, estava lá antes de Purim, Nova York. Ninguém jamais imaginou, já tinha Corona na China, mas ninguém imaginou que lá em New York ia pegar. Mas já, quem sabia, quer dizer, todos os cientistas e todo mundo já sabia que ia chegar lá. Mas as pessoas na rua, absolutamente ninguém estava pensando nisso, que um dia ia ter epidemia de corona lá. E aconteceu. Então, se você, até a coisa ruim a gente não tem, de repente acontece, então quanto mais a coisa boa, que mesmo se a gente agora, de tantas preocupações, a gente agora não está pensando que vai ter Geulá, mesmo assim vai ter Geulá. Isso que o Rebbe inovou para a gente, que tinha uma época que a gente pedia pela Geulá. Tinha uma época que o Rebbe falou, olha, vamos pressionar, vamos pedir para Hashem, agora a gente sabe que já vai acontecer. Então esse é o trabalho do Rebbe, isso que o Rebbe trouxe para a gente, essa inovação do Rebbe em relação a todos os Rebbes anteriores. O Rebbe falou que nós somos a geração da Geulá, nós somos a geração que saiu do Egito e que morreu no deserto e que se reencarna, agora se torna a geração do Mashiach, e que para a gente vai chegar a Geulá. Nós somos a geração redenção. Da mesma maneira que Moshe Rabbeinu se ocultou no Monte Sinai 40 dias e as pessoas pensaram que ele tinha morrido e fizeram o bezerro de ouro, agora existe uma coisa assim, que na redenção, uma das etapas dela é a ocultação. E quanto mais agora que a gente passou por essa fase de corona, que estava todo mundo em casa, tinha toda essa ocultação. Então isso é um sinal, quando já a escuridão chegou no máximo que precisava, agora já vai ter a luz, se Deus quiser, agora Geulá, Mitit Vashlema. Então, mais tarde, se Deus quiser, vou tentar fazer um pequeno Fabrengen. Então, muita Tzlachá, Briut, Panasá Beshefa, Bekol Tov, Arber Betzlachá.